Toda conversão, ela passa por processo. E muitas vezes a gente se perde no processo. A gente não entende o nosso processo. E a gente não entende como Deus está tratando com a gente no nosso processo. E a gente acaba nos sentindo perdidos, caindo muitas vezes em acusação do inimigo, caindo muitas vezes no erro, no pecado e achando que por errar, por falhar, por muitas vezes a gente não entender o nosso processo de conversão, nós nos subjugamos de forma errada e não como a palavra de Deus nos vê. E eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Então esse vídeo é para ser bem objetivo, para você entender isso que o Espírito Santo está falando. Jesus falou assim: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. E Jesus afirmou: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. A vida de Pedro é o maior exemplo do processo da vida cristã, do processo de aceitar, conhecer Jesus, entender o que é caminhar ao lado de Jesus, o que é se converter e o que é servir o Senhor. E aí vem comigo aqui nesse bate-papo. O que acontece na vida de Pedro que muitas vezes acontece na nossa, tá? 3 anos andando com Jesus. Imagina aqui comigo, você se converteu há 3 anos. Você tá orando, vamos colocar nos nossos dias, tá? Você tá buscando em casa, você tá melhorando como pessoa, porque Jesus fala na palavra dele que a própria palavra de Jesus purificavam eles. Então você está purificado, você está indo no templo, você está andando com Jesus já há 3 anos. Aí Jesus fala: olha, tal pessoa, imagine que tá falando o seu nome agora. Satanás está pedindo para te cirandar. E você fala: não, Jesus, comigo não. Aqui, ó, já tô 3 anos com o Senhor. Eu já ouvi você falar várias coisas, já ouvi você curar muitas pessoas. Eu sei onde estou, eu sei com quem estou, Jesus, estou com você. E se o Senhor morrer, eu vou pra morte junto. Ai, ai. Me dou risada com Pedro, gente. Porque ele me ensina tantas coisas. E não é errado pensar dessa forma, não é errado ter esse posicionamento. Mas o errado é a gente não entender o nosso processo de conversão. E nesse dia, ele nega Jesus 3 vezes. Eu vou ler para vocês. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e assentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um outro homem viu ali e disse: Eu também, você é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele mesmo instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou-se das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. É aqui que o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção para o processo de conversão. Sempre quando erramos, falhamos ou estamos passando por parte do processo, pode acontecer de vir acusadores. Pode vir o próprio Satanás na nossa mente, nos acusar e nos fazer perder parte do processo de conversão que são extremamente importantes. Você errou, você falhou, você caiu, você se afastou, você negou Jesus mesmo depois de ter erguido a tua mão e confessado que ele é seu único e suficiente Salvador. Mas meu irmão, minha irmã, sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração e ele quer falar para você, neste momento que você está assistindo o seu vídeo, volte para o teu processo de conversão. O teu processo de conversão não acabou. Eu fico até quebrantada extremamente, porque o nosso processo de conversão só acaba quando nós estamos no céu, quando o nosso corpo é transformado em corpo de glória. Até lá, vamos passar pelas paixões. O processo de conversão é todos os dias, ele é um processo único. Tudo bem, você pode ter errado, você pode ter falhado, mas o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora?
Porque a gente pensa, meu Deus, eu falhei, eu errei, já não sou mais digno que o Senhor me chame de filho, já não sou mais digno que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude, não sou mais digno de estar te chamando de Senhor, não sou digno de orar. Ah, Senhor, por que que eu vou orar? E por que que eu vou buscar? Por que que eu vou tentar de novo? Eu já errei, já falhei. Quantas vezes já tentei? O Senhor sabe, eu não sou para isso, não. Eu não sou para ter uma vida de crente, eu não sou para ter uma vida de servo de Deus, não. Ih, Deus, isso não é para mim. Volte para o teu processo de conversão. Que Jesus disse para Pedro: eu tenho orado por você para que não te falte fé. E depois, quando você voltar, olha que lindo, Jesus, quando você voltar, quando você se converter, quando você vier para mim aqui, ó, 100% completo, todo meu, você estará totalmente lapidado. Sabe o que vai acontecer, Pedro? Você vai animar os seus irmãos. Aleluia, meus irmãos. Volte para o teu processo de conversão. Ele não acabou. Ele não acabou, e posso te falar uma coisa? Vai chegar um momento que você será tão lapidado que cada processo que passará será para você animar outras pessoas. Pedro, depois de negar Jesus, como a gente conhece na história, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a pescaria, dizendo que Jesus já tinha o chamado para ser pescador de homens. Você está se identificando? Quando foi que você errou? Quando foi que você falhou? Quando foi que aconteceu alguma coisa? Talvez a sua expectativa no Senhor ou em algo que aconteceu não foi alcançada, que fez com que você voltasse e regredisse, olhasse para trás, de onde ele te tirou, e não ficar à mercê desses pensamentos de acusação, fazendo com que eles se tornem ações para sua vida. O Senhor diz para a gente renovar nossa mente, porque sabe que uma mente renovada são ações renovadas. Então, não deixe com que esses pensamentos de acusação, que é Satanás te cirandando, nós vemos aqui na vida do Pedro, e Deus deu autoridade, mas o Senhor fala: eu estou orando para que a tua fé seja conservada. Conserva a sua fé hoje, não deixe que esses pensamentos te manipulem, manipulem as suas ações e te levam para longe do processo de conversão. O Senhor está permitindo sim você se irandar. E talvez você fale: meu Deus, está passando muitos anos, eu ainda estou nesse processo. Tudo bem, mas você está no processo, você está no caminho, você está passando, porque isso é uma passagem. Então você está aqui, ó, sendo cirandado, sendo separado da palha, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, mas um coração moldado pelo Senhor, porque ainda nós somos como palha, somos meninos na fé, e é necessário que o Senhor permita esses acontecimentos no processo de conversão para que a gente se torne o mais puro trigo nas mãos dele. Ele vai nos separando, vai nos moldando, vai nos lapidando através desse processo. No final, a mesma coisa que o Senhor falou para Pedro, é a mesma coisa que você pode ter no seu coração, porque depois desse processo, você vai animar os seus irmãos. É depois desse processo que o Senhor vai te colocar como pedra, pedra sobre a sua casa, sendo usado pelo Espírito Santo. Tudo para que a honra e a glória de Deus cresça através do teu processo, através da tua vida. Então, passe pelo processo, finalize esse processo. A gente não é diferente, mas a mesma ação que o Senhor teve com Pedro, Ele está tendo comigo e com você hoje. Ele te conhece, Ele te chamou, Ele quem te escolheu. Não pare o processo de conversão. E esse foi o vídeo. Eu procurei falar para vocês e ser mais fiel possível a tudo que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração. Então, se essa palavra falou com você, compartilhe com outra pessoa que você também acredita que deve ouvir essa palavra. O canal é novo. Então, se você também é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e comentar como está sendo esse processo de conversão para você. Eu sei que não é um processo fácil, mas conte comigo. Pode colocar no comentário aqui. Estamos juntos nessa caminhada. Deixa seu like, tá bom? E um beijo, pessoal. Até a próxima.